sentados em sinal de reverência à palavra do Senhor, nós faremos a leitura responsiva do versículo de número 28 até o versículo de número 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28 a 34. Esse mesmo texto está em 2 Reis, mas eu preferi trabalhar nesse texto, que ele tem mais detalhes ricos em conhecimento para que a gente possa explorar na nossa mensagem dessa noite. Nós vamos fazer a leitura da seguinte forma: eu lerei o primeiro versículo, os irmãos o seguinte, e o versículo de número 34 nós leremos a uma só voz. Segundo Crônicas 18, 28 a 34. Eu leio o primeiro versículo e a amada igreja em coro o seguinte até chegarmos no versículo de 34. Assim diz a palavra do Senhor: Subiram o rei de Israel, Acabe, e Josafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Vamos ler juntos o 34? A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, mais ao pôr do sol, morreu. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a sua palavra foi exposta. Permito a Deus que possamos entender a Tua vontade nas nossas vidas. E no final, Senhor, dessa mensagem, que saiamos daqui mais comprometidos e mais edificados com as coisas do Teu reino. Por isso, Senhor, unja os meus lábios. Permita que sair da minha boca seja a vontade do Teu coração e não do meu. Que o Senhor possa nos usar conforme o Teu querer. É o que nós pedimos humildemente, no nome santo e precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, alguém poderá dar o título nessa mensagem do O perigo dos falsos amigos. O perigo dos falsos amigos. Alguém poderá estranhar abordar um assunto dessa natureza no púlpito. Talvez o púlpito deve ocupar mais no conforto, no consolo de Deus. Às vezes a mensagem traz um puxão de orelha para os crentes. Mas vocês já notaram como a Bíblia, ela é um livro admirável. Se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia várias vezes, você vai ver que a Bíblia, ela nos ensina os primeiros passos a andar, a tratar as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos. Tem até receita de bolo. Então, uma das coisas mais interessantes que nós precisamos entender é que todas as áreas da nossa vida, inclusive sobre a forma de nós escolhermos os nossos amigos, a Bíblia nos ensina. E esse texto fala exatamente sobre isso. Como nós devemos escolher um amigo. Alguém aqui já possa ter tido uma experiência negativa com um falso amigo, que lesou você talvez no negócio, do qual você
tenha sido fiador, depois o amigo abandonou você, saiu, deixou você na mão, ou uma sociedade onde você tinha com uma pessoa que usou de efeitos ilícitos para se locupletar o seu nome, ou então você confiar a uma pessoa que você considerava amigo um segredo e de repente todo mundo está sabendo isso a respeito da sua vida. Quem já não passou por essa experiência? Então nós vamos observar que aqui está a história de uma amizade muito estranha, muito estranha. Josafá era um homem temente a Deus, o rei de Judá, o grupo fiel a Deus. Acabe, o pior rei da história de Israel, o pior rei. E de repente, num momento onde eles estão juntos, tudo se aparenta bem, e Josafá e Acabe estão reunidos, e no versículo, lá no início do capítulo 18, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: tinha Josafá riquezas, glória em abundância. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe para você entender a mensagem. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e ele aparentou-se com Acabe. Acabe e Josafá se tornaram parentes por meio de um casamento. A filha de Acabe, Atalia, casou-se com Jeorão, que era filho de Josafá, que era o sucessor dele em Judá. Parente a gente não escolhe, né? Parente, se pudesse escolher parente, cunhado, a gente teria, né? Mas a gente não escolhe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Foi lá Josafá visitar, talvez o filho, a filha. E o que aconteceu? Acabe mandou matar ovelhas em abundância para o povo, vieram com ele. E Acabe, o rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: por acaso você não vai na guerra comigo? Você não vai na guerra comigo? Em Ramote e Gileade, está lá no versículo 3. Depois de uma festa daquela, e às vezes a gente se sente na obrigação de dizer sim. Às vezes a pessoa, ela se aproxima de você, traga um monte de benefícios para você, que você fica até constrangido em dizer não. Foi essa a situação. Aí Josafá responde, ele diz assim: olha, serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, iremos contigo a pelejar. Nunca foram igual. Ou seja, eu estou contigo e não abro. Meus irmãos, não era igual, não tinha nada a ver. E aí então, Acabe, nós vamos fazer um negócio, vamos a Ramote e Gileade. Você vai comigo? Vou sim. Mas aí, parece que deu um estanque, aquela luz no cérebro de Josafá. Versículo 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Isso ele deveria ter feito antes de responder. E aí então, o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, aquela turminha. Quem era doido, maluco, de dizer contra o rei de Israel? Juntou os 400 profetas. Eu posso ir à batalha? Todos, sim, meu rei, vá que o senhor vai ganhar. Está aqui na palavra de Deus, olha, sobe porque Deus entregará nas mãos do rei. Era a batalha contra a Síria, um dos exércitos mais treinados daquela época. E aí Josafá falou assim: mas escuta, tudo bem, mas não tem aí um outro profeta que a gente possa ouvir, diferente desses 400 aí? Aí o rei Acabe diz assim para ele: não, peraí, tem um aí, mas esse cara não é muito bom. É um tal de Micaías, filho de Enlá. Mas esse cara, esse profeta, toda vez que ele profetiza, ele é contra mim. Ele só fala as coisas contra mim. Aí Josafá fala assim: olha, vamos ouvi-lo? E aí vem Micaías. E Micaías, quando está na presença dos reis, os dois vestidos, né? Está lá, bonitão na frente. E aí
Micaías, filho de Lá, disse: olha, o senhor pode ir para a batalha, o senhor vai vencer, mas o senhor vai morrer. Acabe vira para Josafá: está vendo? Esse cara só fala coisa contra mim. Ó, eu vou fazer o seguinte: vou mandar prender você e só vou mandar soltar quando eu voltar da batalha. E você vai ser preso a pão e água num cárcere com cuidados mais severos que tem. E foi para a batalha. E Josafá foi para a batalha. Meus irmãos, a história é tão interessante que você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com as escolhas dos amigos? Porque aí entra uma artimanha. Toda guerra, e até hoje é assim, existe os espiões, o sistema de informação. Na Rússia tem, na Síria tinha, o sistema de informação e contra-informação da guerra. E Acabe, ele tinha a seguinte informação, essa que nós lemos no texto, que o rei da Síria iria mandar matar o rei. Ele chegou para o amigo dele, amigo Josafá, falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, olha aqui, você vai vestido de rei, com essas rouponas bonitas que você tem, e eu vou disfarçado de soldado. E nós vamos para a guerra, porque afinal de contas você é o meu amigo, é o rei. E Josafá vai para a guerra. E aí de repente, os soldados sírios que receberam a ordem do rei, vão contra quem? O rei, era para matar o rei. Todo mundo correndo atrás de Josafá. Josafá: Senhor, me ajuda, salva o teu filho. E Deus ouve a oração de Josafá ali, e salva, e desvia. E aí do nada, o soldado foi para a guerra, leva a sua arma, dá um tiro para cima. Naquele tempo não tinha arma de fogo. Mas acho que o major Abelardo falou assim: ó, está aqui 20 flechas para você, eu quero ver quantas flechas você vai trazer para mim na volta dessa guerra. Falou para o soldado, soldadinho raso. E aí, tal, guerra daqui, acabou a guerra, não sei o que lá e tal. Soldadinho falou: pô, estou com 20 flechas aqui. Se eu voltar, o major Abelardo vai dar uma cadeia em mim. O que eu vou fazer? Pegamos, vou jogar. Lançou a flecha. Pois essa flecha foi direitinho em Acabe, passou por entre as armaduras de Acabe e o feriu gravemente, e ele morreu. Um tiro a esmo. Meus irmãos, é uma flecha perdida, uma bala perdida, uma flecha perdida. Meus irmãos, muito bem, eles vão para a batalha, Josafá vai à paisana, vestido, ele foi à paisana, e aí morre no lugar. Belo amigo, aqui nós vemos o que é um falso amigo. Você vai de rei, eu vou de soldado, mas... Vamos então trabalhar o texto. Essa é a história. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Um falso amigo, ele não respeita o outro. Um falso amigo, ele não respeita o outro amigo. Não vê o valor que ele tem. Se aproxima do outro com interesse. Ele se aproxima da pessoa pensando: o que é que eu posso extrair desse sujeito, dessa amizade? O que é que eu ganho me aproximando dele? Um falso amigo é egoísta, só pensa em si, não pensa nos outros, pensa nas vantagens, no benefício que ele terá com aquela amizade, com aquela pessoa ao seu lado. Meus irmãos, tem um brocado popular que diz assim, que quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. É assim que pensa o falso amigo. Quando a farinha é pouca, o pirão primeiro é para mim. Então primeiro eu e depois os outros, que se dane. Um falso amigo tem uma visão utilitária das pessoas, ele sempre vê as pessoas como alguém que quer lhe trazer um benefício. Mas como é que nós podemos descobrir isso? Um falso amigo
antecipadamente. Essa é a questão. Nós descobrimos um falso amigo quando nós não temos a mesma visão de vida comum. Quando nós descobrimos na pessoa que ela não tem os mesmos valores, que os valores que ela tem, que ela segue, são diferentes. O caráter e a visão dela de vida não é aquilo que Deus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Um falso amigo, ele não compartilha com você da palavra de Deus, ele dá reflexos na sua vida, as suas atitudes não são atitudes sadias, atitudes cristãs. Muitas vezes os jovens hoje, para agradar, para querer ser amigo, para poder estar enturmado, ele costuma dizer sim. É quando o falso amigo chega e oferece para ele um cigarro de maconha e fala: olha, isso aqui não causa mal. Isso é um falso amigo. É aquele, você vai domingo aonde? Na igreja? Ou você vai ficar assistindo um jogo de futebol em casa? Ou você quer ir para a balada comigo? Os valores são outros. Os valores são diferentes daquilo que nós passamos e respeitamos como cristãos e seguidores de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como se fosse você mesmo. Meus irmãos, nós sabemos quando é um falso amigo, quando ele não tem a mesma sintonia espiritual e moral. Nós não estamos reguladas. Versículo 18, 4, diz assim: disse mais Josafá, rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Meus irmãos, o rei de Israel era um homem que fez as piores coisas naquela época, Acabe. E uma das coisas piores que ele fez foi mandar matar todos os profetas e a mulher que ele estava. Eram dois amigos, duas pessoas com valores diferenciados. Mas nós precisamos entender que Micaías, ao falar a verdade, ele respondeu com o cárcere. Mas eu jamais me fiei, amigo. Às vezes você encontra isso. Às vezes você vai encontrar pessoas, olha, dentro da igreja encontrei amigo que me traiu. É verdade. Todos nós somos pecadores. Mas fora da igreja também. Mas dentro da igreja você também encontrou amigos verdadeiros que na hora que você estava precisando de oração, de consolo, porque quem está com ferida no braço não precisa que você passe um sal grosso, precisa de bálsamo. Eu posso trazer um exemplo bíblico quando Davi foi traído por Aitofel. Era um dos melhores amigos. E no Salmo 55, de 12 a 14, Davi reclamando de Aitofel, ele diz aí: era o conselheiro, melhor amigo. Aitofel se vendeu e foi trabalhar para o filho de Absalão e queria derrubá-lo. E Davi diz: não é o inimigo que me afronta, não é o inimigo que vem de fora, mas é o meu companheiro íntimo. Conversávamos junto, tranquilamente, em companhia, andávamos na casa de Deus. Eram dois amigos, profetizavam, adoravam o mesmo Deus, mas foi traído. Meus irmãos, quando duas pessoas, elas estão debaixo da autoridade de Deus, da palavra de Deus, quando o seu amigo, você o corrige e o aceita, isso é verdadeiramente seguir os passos de Deus. Porque cabe a você também se impor pela autoridade que Deus dá a você. Não ser conivente com o erro, não ser conivente com as coisas erradas que as pessoas fazem. E poder corrigir a pessoa, porque às vezes a pessoa precisa de alguém como você, para estar para o lado, para ouvir uma exortação. E Deus coloca aquela pessoa do teu lado exatamente para que você possa trabalhar esses valores na vida dela. Quer amizade mais linda do que Jonatas e Davi? Jonatas deixou de seguir o pai porque o pai não seguia a palavra de Deus, o pai biológico Saul, e seguiu um amigo,
porque via nele o amor de Deus e a correção nos seus atos. Bom, meus amigos, eu disse que falsos amigos usam pessoas. E agora eu vou tocar no segundo ponto. São apenas 2 pontos na minha mensagem, que eu julgo que tem um significado maior. Pastor, como é que a gente se livra, então, de um falso amigo? Isso aqui é melhor do que aquele Dom Rosa de Cavaco, um espanhol, que diz assim: Deus me livre dos amigos, porque do inimigo livro eu. Né? Tem um clássico espanhol que diz, olha, Deus me livre dos amigos, porque dos inimigos livro eu. Não, não é bem assim. Alguns amigos, como é que a gente faz para se livrar? Primeiro, livrando do problema que o amigo ele cria. O versículo 18, 31 diz assim: vendo os capitães do carro, Josafá, disseram: este é o rei. Portanto, eles se dirigiram para atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Qual foi o primeiro erro de Josafá? Ele aceitou o convite de Acabe para depois pedir a Deus ajuda. Não é assim que nós fazemos muitas vezes na nossa vida? Não é, Vicente? Às vezes a gente faz um negócio, pois, poxa vida, Senhor, me ajuda aqui desesperadamente. Tinha uma senhora na igreja que eu pastoreei, ela se endividou. Comprou, estava naquela época de televisão LCD, foi lá, comprou televisão de LCD, comprou geladeira, forno de micro-ondas, e deu um problema danado, que a fiação da casa dela não aguentava, tinha que trocar os fios, aí fomos lá, os diáconos trocaram o fio da casa dela, mas assim, endividou. Ela vinha falando assim: pastor, ora para Deus mandar dinheiro para pagar minhas contas. No final a gente teve que fazer lá uma ajuda diaconal para poder ajudar ela no sufoco, para o nome dela. Teve lá uma campanha daquela de tirar o nome dos inadimplentes lá, para poder ajudá-la. Mas eu falei para ela, olha, antes de fazer alguma coisa, consulta o seu orçamento primeiro, vê se é possível, né? Mas nós devemos consultar a Deus. E Josafá devia assim: olha, eu não vou levar o meu povo para a guerra para um cara desse aí. Não vou levar meu povo, não tem nada a ver com essa guerra. É impressionante, meus irmãos, como o falso amigo para Deus, ele não fica trocando tapa, não fique ruminando a amargura. Não fica, quando alguém fizer algum mal para você, como muitas vezes já pode ter feito na sua vida, mesmo criança, jovem, adolescente, alguém fez um mal para você, não paga o mal com o mal, paga com o bem. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos entregar a vida daquela pessoa para Deus. Eu sei, às vezes a pessoa fala alguma coisa que nos machuca, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles. E os falsos amigos que se colocam ao nosso lado, precisam de oração. Você já passou por experiências na sua vida. Eu no passado, quantas vezes você já foi caluniado, já foi injustiçado, e mesmo no ministério, às vezes, é difícil. O pastor que está aqui do púlpito, o reverendo Eliezer, eu falo, o reverendo Eliezer é um herói. Quase 30 anos na mesma igreja, cuidando das suas ovelhas, tendo uma palavra de conforto aos membros. E vocês podem ver, não agrada a todo mundo. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus está sempre conosco. Deus estará sempre protegendo você. Olha o exemplo de Josafá. Armaram para ele, o seu amigo armou para ele na guerra para que ele morresse, e Deus o livrou. Vamos abrir nossas Bíblias. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Quem achou pode ler para nós? Romanos 12, versículo 19, por favor.
Alguém achou? Está ali, ó. Para quem não achou, o Júnior foi mais rápido. Vamos ler juntos? Não vos vingueis a vós mesmos. Vamos lá, gente. Não nos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira, porque está escrito: meus irmãos, você tem um compromisso sério com Deus. Realmente, se você crer nas coisas de Deus, se você crer realmente que Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e deixou o Espírito Santo confortando e guardando você, você precisa acreditar e confiar em Deus, orar e pedir para que Deus o livre de todo o mal. E terminando, meus irmãos, o verdadeiro amigo é aquele que, quando você está na pior, ele está lá com você, ele está lá. Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todo o tempo, e para a angústia nasce o irmão. Meus irmãos, é um amigo que não falha conosco. O verdadeiro amigo não se envergonha e procura na hora do sofrimento. E eu vou terminar a mensagem nessa noite falando do grande amigo. Vamos abrir em João, você pode publicar para nós, Júnior, João 15, 13 a 15. João 15, de 13 a 15. Vamos ler juntos? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a acontecer. Meus irmãos, eu queria terminar a mensagem dessa noite dizendo a você: Jesus Cristo não falha, nele você pode confiar. Você está decepcionado com os amigos, talvez você tenha entrado hoje na igreja decepcionado com um amigo. Apegue-se com Deus. Apegue-se com Deus. Você precisa de um grande amigo que nunca vai falhar para você, que é Jesus Cristo. Mas os verdadeiros amigos nós encontramos também nas igrejas, graças a Deus por isso. E há um amigo maior do que qualquer amigo, que é o Senhor Jesus Cristo. No momento de frustração, no momento de desespero, nós devemos buscá-lo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e Ele, Jesus Cristo, nosso melhor amigo, vai ter sempre uma palavra para aliviar a nossa dor. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Vamos orar, fechar nossos olhos, baixar nossas frontes. Quero convidar o presbítero Abelardo para nos fazer uma oração nesse momento de encerramento. Depois eu passo a palavra ao reverendo Eliezer, nosso pastor.
finalizar a mensagem, reverendo Washington falou a respeito de Jesus e leu um texto onde ele diz sobre a sua consideração para conosco, quando ele fala da sua amizade conosco. E a prova da amizade de Cristo é que Ele deu sua vida por cada um de nós. Nós temos o melhor amigo que alguém pode ter. E Deus tem nos dado o privilégio também de sermos rodeados de amigos, outras pessoas que têm estado conosco e caminhado conosco. Isso é muito bom. A igreja é um excelente lugar para fazermos boas amizades. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e ter Deus como amigo. E também em todo o tempo termos amigos, companheiros que caminham conosco. Que bom isto, né? Saímos daqui com esta revitalização. O hino que nós cantaremos encerrando o culto, ele fala de Jesus como o melhor amigo. Senhor, nós aprendemos a importância de estarmos cercados da Tua companhia, Jesus, o nosso Salvador. Nós aprendemos
sobre a importância da fidelidade, dos nossos relacionamentos amigáveis, do nosso companheirismo, da nossa destra de companhia, da nossa lealdade ao irmão, à irmã e às pessoas que contam conosco. Mas, ó Deus, nós também queremos, antes de voltarmos para casa, aqui colocarmos no Teu trono as causas que têm nos afligido tanto, principalmente quando